O Opinião Pernambuco está de volta com o tema Obras de Autores Pernambucanos. Participam Cida Pedrosa, poetisa, Sidney Nicéias, romancista, não sei se quer ser chamado assim, Sidney, tá bom? E Cícero Belmar, escritor e jornalista. A gente ficou na dúvida, como é que a gente vai identificar essas pessoas que fazem tantas coisas? A gente acaba se virando em 30, desse jeito, né? Quem vive de literatura, nossa senhora. Pois é, mas aí a gente lembra também que você pode participar do programa, mandando a opinião ou fazendo pergunta pelo WhatsApp 81 988 30 7098. E aí tem aqui um texto que fala o seguinte: esta história começa com um teste. Vamos a ele. Escolha a resposta que você acha que é certa. Se um animal se chamasse Leãozinho, logo ele seria o quê? Alternativa A, um cachorrinho. Alternativa B, um leão pequeno. Alternativa C, um gato. Pela lógica, a resposta deveria ser a letra B. Mas como o título desta história é Sem Pé Nem Cabeça dela, pode-se esperar qualquer coisa. E é isso mesmo. A resposta correta, no caso, é A. O Leãozinho, personagem deste conto, é um cachorro. Cícero Belmar. Tudo pode no mundo da fantasia, né? E aí eu estava em contato com algumas escolas, com crianças, e eles disseram, então animal pode falar? Pois é, animal pode falar. A literatura permite que você escreva também e que diga que o animal pode falar. Porque esse é o primeiro contato da criança com essa representação da realidade esteticamente, né? E aí eles descobrem que através da literatura infantil eles podem criar esteticamente a realidade. Isso é interessante, né? Muito bom. Mas por que esse cachorrinho aqui é um leão? Fala pra gente. Porque ele tinha a cara muito enfesada e aí ele começa, você olhava para ele, era um piquinês, e aí você olhava para ele e achava que ele ia lhe morder. Mas, na verdade, ele era muito manso. Tanto que ele fez amizade com um gato. Daí porque a história é sem pé nem cabeça. Um pequenês chamado Leãozinho é fantástico, cara. Vocês já conhecem esse livro aqui? Você não conhece, né? Maravilhoso. Muito massa. Pode dar sua opinião também, Cida. Assim, a ideia é que a gente faça uma coisa integrada. Eu gosto muito desse livro. Quando eu li, eu dei ótimas risadas. Eu tenho um cachorro que é um Lhasa Apso, que ele nasce, é parente do piquinês, é tanto que esses shih tzus que a gente vê na rua é filho do piquinês com Lhasa. Aí quando eu vi, eu disse, é meu Bob Marley, o meu cachorro, que tem a cara enfesadíssima e tem cara de leãozinho, sabe? Eu digo, é o meu cachorro Bob Marley, eu adorei. E eu adoro cachorro. Zen, né? Bob Marley devia ser mais zen. E ó, eu gosto, acho que as crianças gostam, eu acho que essa história de bicho mexe com criança, mexe com a alma da criança. E acho que ele traz uma coisa bacana demais, que é mexer com identidade, Bel. Pois é. Porque essa coisa, por que você é leão e tem que ser leão, e cachorro você tem que ser cachorro? Ou seja, mexe com essa coisa identitária que eu acho muito bacana. Pois é, e essa coisa da identidade você traz exatamente no momento que a criança está se definindo também. Então ela percebe que pode ser qualquer coisa. Sim, Né? sim. E também, tanto que no outro livro que eu trabalho, que eu escrevi, eu trabalho exatamente essa questão da identidade, a definição do nome da criança, né? Que a criança quer se identificar com o animalzinho que ela cria, que é exatamente o outro livro, que é o Presente de Júlia. Né? Cícero, nós estamos numa sociedade onde muitos valores eles vão se moldando, se ajustando à evolução dos tempos, né? Antigamente, as fábulas, elas remetiam muito mesmo a animais. E eram quase sempre animais de fazenda. Não eram animais que estavam tão próximos do humano. Aqui você traz um cachorrinho que ele é quase uma pessoa, né? Ele é quase está humanizado dentro dessa relação da casa. Né? Quer dizer, esse tipo chega a ser um tipo de preocupação ou não? Ou isso não é coisa que passa pela cabeça de um autor? Simplesmente a história nasce? Eu acho que a história nasce a partir do momento que você ouviu alguém contar algo parecido ou você identificou ali uma capacidade poética naquele momento do ver e você quer contar aquilo. Mas aí, no meu caso, eu gosto muito de imaginar uma criança
ouvindo aquela história que eu estou escrevendo, uma criança imaginária ouvindo aquela história que eu estou escrevendo. E normalmente eu gosto de escrever para criança que está entre 8 até 10 anos, e aí eu fico imaginando, será que essa criança imaginária que está aqui ao meu lado está entendendo isso aqui? Aí então eu fico procurando as palavras mais simples. Você se desloca para aquele momento e se torna também aquela criança que estaria não só escrevendo, mas também lendo aquela exatamente. obra. Então eu tenho que ser aquela criança também para poder entender o que está escrito, porque senão eu vou começar a escrever sinônimos mais complicados, palavras maiores, e eu tenho que escrever algo mais simples, sem perder o poético, a poeticidade da história, entende? Vamos voltar para Cida. Vim do pó das estepes do sertão, batizada no fogo da quimera. Fui testada no reino da monera para dizer que o certo não é são. Na estrada, pus cruzes rente ao chão, a moldura para a dor se aninhar, poesia é o espaço para voar, e por isso te digo sem engano, eu prefiro um galope soberano à loucura do mundo me entregar. Isso aí você tem um mote de Zé Ramalho, né? Ou seja, a gente vai perceber vários poetas, compositores, né, artistas consagrados, mais ou menos, como é o caso do Zé Ramalho, que entregaram motes para você. E você puxa essa narrativa. Eu tenho uma pergunta, né? Qual a dimensão ou alcance do voo de um poeta ou de uma poetisa como você? Essa é uma pergunta. E a outra é como que você faz essa conexão entre aquilo que te ofertam como mote e a tua ideia enquanto a construção de uma narrativa da tua história de vida. Primeiro quer dizer que você está perguntando coisas incríveis. Eu vou começar pela segunda resposta. Eu acho que o mote é o primeiro intertexto que aconteceu na face da Terra, porque esse tipo de poesia é uma poesia muito antiga. Assim, o cancioneiro popular consta de mais de 2000 anos esse tipo de poesia. Ela veio para o sertão, provavelmente, com os árabes, com os mouros, com os judeus cristãos novos que foram para lá, para o lado de Bodocó, do Pajeú, do Araripe, da Serra do Teixeira. E essa coisa de você dar um mote, que é o mote para quem não tem hábito, é o seguinte, são 2 versos ou um verso, mas normalmente 2 versos, que são normalmente os 2 últimos versos do poema. Então, isso que ele leu, os 2 últimos versos são o mote do Zé Ramalho. E eu fiz um intertexto com o Zé, porque o mote, a não ser que eu fosse Zé Limeira é um poeta baiano, que é chamado Poema do Absurdo, que ele pega um mote e usa as métricas corretíssimas, mas diz os maiores disparates, que não tem nada a ver com o mote. Mas eu não sou Zé Limeira, eu não sou fantástica, feito ele, que ele é maravilhoso. Então eu entrei no espírito do mote, que é você construir sua história a partir de uma história dada, ou seja, você constrói uma narrativa a partir de uma narrativa já estabelecida pelo mote. Então eu acho que isso é as primeiras construções de hipertexto, de intertextualidade da poesia. Eu acho que é a partir dessa. E eu acho que também quem dá o mote, ele é extremamente generoso. Porque o mote em si, às vezes é um poema inteiro. Você dizer, essa noite eu retalho o mundo inteiro com a peixeira amola do repente, isso é o mote, que o gloso no outro poema, isso é o mote do Lirinha. É belíssimo, isso por si só é um poema. Então, a poesia popular tem isso. E vocês que estão me ouvindo, nas cantorias, quem não tem hábito de ir, a plateia dá os motes, né? Então, normalmente os motes são de 2 versos, que podem ser colocados do ponto de vista mais estudado dentro da estrutura da própria estrofe. Eu faço isso aqui, mas não é uma coisa muito comum. E também pode ser de um verso só. É menos comum, mas também pode. Alguns tipos de cantoria usa um mote de um verso só. E a segunda pergunta que você fez, a dimensão de mim enquanto poeta, 2 palavras eu fecho. Drummond dizia que tem o poeta municipal, o poeta estadual e o poeta federal. Eu acho que eu sou um poeta municipal, porque eu acho que dentro da cidade de Recife eu construo uma cidadania poética.
veredando aí por uma poetisa estadual, porque eu já ando pelas cidades, até porque eu sou de Bodocó, morei em Petrolina, mas eu estou longe, muito longe de ser aquilo que chama uma poeta federal, ou quiçá uma poeta universal, que se fosse nesse mundo globalizado, Drummond tinha metido Tinha botado, o universal no meio do poema dele. Gente, Valdir, é difícil demais você romper essa barreira do som, que é se tornar conhecido e reconhecido fazendo versos num país de dimensões continentais feito esse. Você tem que morar no sul para isso acontecer, com raríssimas exceções, eu acho. Mas não precisa também, né? Sim. Eu vou te fazer uma pergunta, mas você não vai responder agora, tá? Eu faço a pergunta, depois eu vou para a Sidney e lá na frente você responde. Para se preparar, né, Olga? A pergunta é a seguinte. Você tem uma formação, né, erudita. De repente você escreve coisas num nível de erudição muito alto e em outros momentos você dialoga, você se inspira, você bebe exatamente na poesia popular. Ariano, que também era erudito e que gostava muito do popular, ele criou o armorial. Né? Ele cria o armorial, de certa forma ele bebe nas duas fontes. Como você se considera a partir dessa perspectiva? Tá. E é possível se classificar ou não é necessário, ou não é importante se classificar? Tá. Como você vê essa questão? Legal. Tá? Então, agora vamos para Sidney. Sidney, no seu Vamos ver livro... a bronca que ele vai mandar para mim agora. No seu livro Noite em Clara, você estruturou os capítulos com nomes que são bem provocativos. A parte 1 você chama de Clara, a parte 2 você chama de Escuridão, uma antítese. Depois você vem com a parte 3, Quando Tudo Pode Ser Nada, e a parte 4, Quando Nada Pode Ser Tudo. Né? Ou seja, aqui a gente já vê poesia, a gente já vê uma construção que se apropria de recursos da nossa língua portuguesa, né? Que contém aliteração, contém metáfora, contém metonímia, contém várias linguagens aí. Aí você percebe, é necessário seguir por um caminho dessa natureza para poder a obra ficar bonita. Não basta pensar a obra, é preciso apresentá-la com uma roupagem diferenciada para que ela realmente chame a atenção e ela atraia os leitores? Eu acho que o processo criativo de cada autor é muito, muito individual. Assim, né? Não existe uma regra para se escrever uma obra. Né? Contudo, existe um compromisso. Eu costumo sempre dizer, o autor tem um compromisso com ele mesmo, nem com o leitor. O leitor é consequência. Né? Então, qual é o meu propósito, né, com essa obra? Né? Então, além desse aspecto linguístico e poético que você apontou, os capítulos também apontam para essa maneira de se olhar diante de um drama. Tá? Né? Daquilo que eu acho que pode ser muito ruim e, na verdade, não é tão ruim assim. Ou aquilo até que eu estou achando bom e não é tão bom. Não é? Como é que eu me encontro? Porque, na verdade, o sofrimento, ele traz um certo labirinto, quando a coisa é muito profunda. Não é? Então, assim, eu precisei... Esse livro nasceu... Eu não fiz uma construção prévia. Foi muito doido fazer isso aí, porque eu saí dando vazão aos fragmentos. Então, eu lembro uma vez, eu estava em São Paulo, no metrô de São Paulo, tinha ido trabalhar um livro anterior lá, e estava de folga, indo para a Galeria do Rock, comprar umas camisas do Iron Maiden lá para mim, para meu filho, Black Sabbath, Pink Floyd, Escambau. Adoro rock and roll, nosso cinegrafista está com a camisa do Metallica, eu já elogiei ele. Mas não estou brincando, eu gosto de tudo, gosto de música clássica, gosto de MPB, mas o rock and roll é uma paixão. E eu, na verdade, percebendo a movimentação no vagão, tanta gente, tantos muros dividindo as pessoas que não se conheciam no vagão, naquele vagão. E Clara me veio à mente, como é que Clara estaria se sentindo sentada aqui nesse vagão? Que solidão ela teria. Né? E eu escrevi com o celular na mão, segurando, eu estava em pé, e que eu cheguei lá já com o fragmento pronto. Então, assim, eu fui dando vazão a esses fragmentos, só então, quando eu tinha cerca de 100 fragmentos, é que eu digo, peraí, vamos ver, eu tenho uma narrativa, não tenho, o que é que eu posso fazer com isso? Isso, né? ótimo. Vamos aproveitar e ler um fragmento para a gente? Pronto, eu vou achar aqui o acento, que é esse fragmento que eu escrevi, na verdade, em pé Faz no parte vagão. dos que você declamou lá na Avenida Paulista?
Esse eu não cheguei a declamar lá não. Eu não estou nem achando agora, só porque eu queria ler ele. Mas não, eu acho para ler depois. Eu vou ler esse aqui, é um fragmento chamado Só, né? Que ele é uma tentativa poética, apesar da prosa, de tentar chegar e retratar o sentimento de fato de solidão, né? Era só a ferrugem do ócio a lhe corroer os nervos. Era só o fulgor do sol a afrontar-lhe da janela. Era só uma vontade de nada. Era só uma solidão que naquele dia doía. Uma vontade de ser sol para invadir janelas outras e derreter ferrugens alheias. Só vontade, antiga, empoeirada nas prateleiras de quem já nada era. E foi a lembrança do nada que ali era que a fez estremecer. Há dias em que é melhor nada ser. As horas caíram, um laranja lhe acinzentou. Fitou o abrandar do sol, fez-se vento, imaginou-se mar, virou areia. Então essa é uma tentativa de fato de ter uma imagem do estado de solidão profunda. E a personagem ela vivencia isso de uma maneira muito, muito dura. E quem de nós nunca se sentiu só, sozinho, né? Quem de nós nunca... às vezes até se entregou a uma solidão, até curtiu aquele bode amarrado ali, né? Acho que faz um pouco parte aí da... Ok, muito obrigado, Sidney. E a gente vai para mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta, começando o próximo bloco com o Cícero Belmar. Até já.